eu comecei a orar. Foi quando conheci a Meire, vi ela na igreja e disse, essa é a mulher da minha vida. Você profetizou na hora. Aí ela já pregava, pra você ter ideia. Eu era novo convertido e ela pregava. E aí foi uma experiência ímpar, né? Com 18 anos eu me casei, minha lua de mel já foi no campo missionário. Casei no sábado, na terça-feira eu fui pro campo. 18 anos é corajoso, hein, gente? Hoje... Quando tem uns de 34 aí correndo a algema, o homem com 18 anos... Com 18 anos. Rasgou a carta de alforria. Acabou. Hoje, na minha perspectiva de casamento é bênção. Mas hoje se um jovem fala comigo, pastor, eu quero casar. Eu falei, meu filho, ora. Pensa bem. Pensa bem. Por quê, né, Quinha? Hoje a gente consegue ver uma realidade em que muitos não têm maturidade para um relacionamento. O cara não está casando com a mãe dele e ele quer que a mulher seja igual a mãe dele, O cara a menina não está casando com o pai e ela quer que seja igual ao pai. Então, assim, são cabeças e vidas distintas indo para o mesmo ambiente, famílias distintas, criação distintas indo para o mesmo ambiente. Paulo já alertava, 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer, eu sugiro que não case, porque se casar aumenta a tribulação, então não mexe com isso. Mas já que quer, mas hoje... Melhor casado que abrasar, isso, né? Mas lê mais um pouquinho que você vai repensar sobre o casamento. Porque casamento é bênção, mas o casamento é desafiador. Sim. E hoje a gente está no meio de uma geração que tudo é muito superficial. A mesma intensidade que ela abraça é a mesma intensidade que ela solta. Isso a linha do amor e do ódio está atrelada, né? E isso é muito difícil. Por quê? Porque existem momentos no casamento que você precisa se apegar. Mas existem momentos que você precisa dar o dobro de força para você conseguir permanecer. Sim. E hoje a dificuldade é essa, mano. As pessoas não têm essa disponibilidade de tentar e tentar e tentar. Porque casar, na verdade, é abrir mão de muita coisa, né? Eu vi um exemplo um dia desse, que relacionamento num todo é como se fosse muitos veem como se fosse uma corrida. Imagina uma corrida. Uhum. Aquele relacionamento onde o relacionamento não compatível, né? Uhum. Você dá mais do que recebe. Porque a pessoa está correndo na sua frente. Quando ela está correndo na sua frente, ela não olha para trás. Quem está correndo olha só para frente. Mas você que está atrás, né? Quem corre atrás está vendo o que está na frente. Mais um exemplo, você está dando o máximo de si olhando para ela, mas ela não vai olhar para trás. Uhum. Então, é um relacionamento que quem está correndo atrás vive de migalhas. O relacionamento saudável, ao meu ver, não sou casado, então não sou expert no assunto. Que isso, irmão? Paulo não era casado, os melhores mas a vantagem de, vamos falar assim, né? Eu tenho desejo de casar e vou casar em nome de Jesus, mas a vantagem de você casar mais velho um pouco é realmente essa percepção. Porque você não vai perder tempo correndo atrás de algo que não é para você. Porque o relacionamento, ele é lado a lado. Sim. Né? Porque lado a lado você vai dar, igual você falou, você vai dar força. Pessoa tropeçou, você vai ajudar, que você está do lado. Sim. Agora, se for uma corrida é individual, cara. Corrida é individual. E hoje, o que eu percebo, né, que casamento, não existe um casamento onde os dois são narcisistas. É o meu mundo, a minha vida, a minha realidade. Se não tiver um altruísmo, o casamento é eu viver para dar prazer, para servir, e ela viver para dar prazer e me servir. Se os dois tiver essa perspectiva, não fica pesado. Mas hoje o que a gente vê? Um casamento onde eu tenho os meus sonhos, aí eu pego a mulher e coloco ela dentro dos meus sonhos. Ó, meu sonho é esse, a minha vida é essa. Você está disposto a viver essa vida? Peraí, não vai dar certo. Por quê? Porque você já está impondo algo para a pessoa. Não, minha vida está pronta, você quer entrar na minha vida? Você não vai construir junto, Não vai construir junto. Verdade. E numa perspectiva assim, a minha vida está pronta, então é isso. Não vai dar certo.
Entende? E aí o que a gente percebe? Os relacionamentos têm acabado por quê? Por isso. A pessoa ela pensa em si, ela quer os sonhos dela, os objetivos dela, o desejo dela. E se o cônjuge, ou se a outra pessoa quiser entrar na vida dela, tem que se submeter já aos sonhos do projeto dela. Não funciona. O casamento não vai para frente. E existe essa questão. A gente precisa, de fato, ter esse objetivo em comum, sabe? De construir junto onde a gente quer chegar. Vamos passar férias aonde? A gente vai junto, como que a gente quer viver a nossa vida. Porque, irmão, infelizmente, se não tiver esse pensar no outro, dar prazer pro outro... O Cláudio Duarte fala que casamento é tipo assim, você já tá muito feliz, aí você casa, porque vai diminuir um pouquinho. E ele causa uma certa... ele causa até uma certa... Alguns não gostam dos termos dele, né? Como, por exemplo, minha esposa é minha adversária, né? Ele coloca muito num tom de brincadeira, claro. Mas a gente sabe a diversidade que tem no casamento. Não adianta a gente pintar um casamento... Mil maravilhas, que tudo... Gente, é bíblico. A Bíblia fala, 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que vai aumentar as lutas, as tribulações, faz parte do casamento. O casamento que eu vejo, que eu conheço, o casamento exemplo, hoje eu posso falar, é o casamento de uma tia minha, né? Se ela veio depois, tia, forte abraço pra senhora, tia Vânia. Tia Vânia não tem beleza, não é aquela pessoa, ela é irmã do meu pai, não é aquela pessoa extremamente vaidosa, não preocupa muito com o cabelo, ela gosta de joia, ela gosta de um ouro, ela é metida, a bicha é metida. Mas assim, e a tia Vânia, o casamento dela pra mim é o exemplo, a partir do princípio que ela casou virgem. Né? Na época dela ainda não era tão raro, mas sim, hoje é bem mais raro, né? Verdade. Mas ela casou virgem. E o marido dela, cara, é apaixonado com ela. E o cara é um cara boa pinta pra caramba. Ela tem 1,5 m, ele tem quase 2 metros. Que isso? Um armário. E aqui, ele carrega água na peneira pra ela. Mas aí, por que ele carrega? Porque ela faz tudo por ele, cara. Entendeu? Onde você vê que a beleza também... No início a beleza manda muito, né? Ainda mais pra nós homens. A gente bate e fala, nossa, aqui que a minha escolhida é essa aí, né não? Mas assim, ela, cara, eu admiro o casamento dela por causa disso. Assim, ela traz ele na mão e ele traz ela na mão. Entendeu? A ponto, tipo assim, quando eu vou lá na casa dela, eu vejo, ele chega, aí um exemplo, a comida, ela entrega o prato na mão dele, ele gosta muito de suco, copão de suco na mão dele, mas a contrapartida, ele não é um cara machista, não. Ele faz tudo por ela também, sabe? Falar assim, Ronaldo, o nome dele é Ronaldo, eu não quero essa coluna aqui mais, essa coluna, ele derruba aquela coluna e faz outra. Aqui, é o casamento mais, que eu conheço, né? É o casamento que eu, tipo assim, que mais me inspira. Que eu olho os dois assim, dá vontade de casar. O exemplo de casamento que eu tenho foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe ficaram casados 40 anos, não são 40 dias, mas não foram... É muito tempo, hein? Muito 40 anos. E só porque meu pai faleceu, né? Sim. E são assim, foram 40 anos que eu nunca vi os dois discutirem, sempre resolvendo as coisas muito discretamente. Meu pai, um verdadeiro lorde, sabe, tratando a minha mãe sempre com muita educação, sempre poderia estar brigando com a gente, tá ali, Diogo, não faz isso, não sei o quê, e quando minha mãe fala assim, Flávio, ele gritando aqui comigo, quando ele virava pra ele, eu falava, oi, Maria. Que isso? Sério. Podia estar aqui agitado. O nome dele era Flávio? Flávio. E quando ele tava aqui brigando, gritando, quando a minha mãe chamava, ele mudava o tom de voz. Na hora. Na hora. Meu Deus. Então, assim, eu tive... Aprendam, homens. Aprendam. Eu tive isso, sabe? Essa referência de homem, essa referência de pai, que foi muito presente em todos os aspectos, né? Cuidando, sendo de afeto. Não era aquele pai que
que falava que amava, que estava dando, mas sempre tinha oportunidade, abraçava, beijava, sempre estava junto, né? Principalmente depois que a igreja deu porque quando ele se converteu, ele era o obreiro três camisas. Porque ele usava a regata, usava a camisa de malha e a camisa de manga longa, social. E era muito rigoroso. Depois que a igreja passou a ver a visão celular, ver esse tempo dessa reforma, né? Ele mudou muito e aí ele ficou mais presente. Sim. Né? E eu creio que até por isso que nos levou também a se abrir para ir para a igreja, né? Porque às vezes carregar ferro a fogo não fazia da gente. O extremo ele é muito perigoso, né? A verdade é essa. Sim. Apertar muito é perigoso e abrir mão demais também é perigoso. De qualquer forma, o que está na sua mão vai se escorrer, né?